Hoje nós vamos falar aqui com Oscar Ulisses, narrador da Globo CBN. Oscar Ulisses é um cara que eu particularmente sou fã, né? Narra muito, é meu narrador preferido. Daqui a pouquinho eu vou chamar ele aqui pra gente bater um papo sobre a carreira dele, sobre a narração esportiva, né? E vamos conversar muito. Oscar é muito gente boa, um narrador muito qualificado e a gente vai bater esse papo aí com o grande Oscar Ulisses, né, da Globo CBN. O Oscar já entrou aqui. Deixa eu chamar o Oscar aqui. Oscar, vou chamar você aí, ó. Vai aparecer aí a. E aí a gente já bate um papo. Vamos ver, vai. Grande Oscar Ulisses. Salve, Diogo. Tudo bem, Oscar? Tudo bem, amigos? Boa tarde. Tudo bem? Prazer em estar aqui. Que legal, Oscar. E aí, como é que tá esse tempo aí de quarentena pra você? Acho que parecido com da maioria das pessoas aí, estou aqui esperando acontecer alguma coisa, que passe essa tempestade, ou que pelo menos diminua, né? Para a gente voltar às atividades aí. Estou mergulhado aqui em computador, livros, histórias, adestrando o cachorro. Estou aqui me divertindo. Destrar o cachorro. Como é que chama teu cachorrinho aí? Meu cachorro chama Maio. Como? Maio, mês de maio. Ah, que bacana, que legal, que legal. Eu tava falando aqui para os nossos que estão nos assistindo, né? Que na minha visão você, assim, eu sou teu fã, eu te ouço hoje eu tô com 32 anos, eu te ouço desde os meus 15, 16 anos, né? Que meu pai ligava lá no radinho e te ouvia já. Meu pai já é da época do teu irmão, né? Do Osmar Santos, né? Eu já te ouvia desde a minha adolescência e estou muito feliz, obrigado pela oportunidade aí de estar batendo um papo com você. Para mim é uma honra. Na minha visão, você é o melhor narrador do rádio brasileiro, né? Porque você tem emoção, tem ritmo, fala com clareza os lances, não fica gritando que nem um maluco, é uma coisa natural, que eu acho, né? Você é natural, não fica gritando que nem um louco, tem muito vocabulário. Então, para mim é uma honra conversar com você aqui, viu, Oscar? Não, o prazer é meu, estou aqui. Obrigado pelas palavras e pelo carinho. Estou aqui à disposição. Se você quiser falar, nós vamos tocar o barco aqui. Que bacana. E eu gosto da sua entrada que você fala comigo e com a equipe esportiva da Rádio Globo. É. Rádio Globo e Rádio CBN. Estamos juntos já há um bocado de tempo, né? CBN e Globo. É assim mesmo. Comigo e com o timaço da CBN e Rádio Globo. Boa, boa, Oscar. Oscar, conta pra gente como é que foi né? Claro que a maioria já te conhece, né? O pessoal que acompanha a rádio, TV também sabe aí um pouco da tua história. Mas pra gente recapitular, como é que foi a tua experiência como locutor de rádio lá em Marília, né? No interior de São Paulo, transmitindo jogos dente de leite, né? Com teu irmão. Como é que foi essa experiência? Olha, eu comecei cedo no rádio. Eu sou irmão do Osmar Santos e ele tem 8 anos mais que eu. Então, lá em Marília, ele estava com 18 anos, eu tinha 10. E ele organizou um campeonato na cidade de futebol dentro de leite, futebol para molecada. Eu ia Sei. até jogar. Então, eu estava me inscrevendo para brincar, para participar do campeonato. Mas aí Osmar sempre foi muito inovador. Então, ele botou também uma molecada para transmitir os jogos. Então, os locutores que narravam os jogos do futebol dentro de leite também eram os meninos. E eu entrei nessa. E comecei a narrar jogos lá com 10, 11 anos de idade, fazer as transmissões. A gente gravava os jogos e depois ia para o ar na Rádio Dirceu. Era um compacto, era uma coisa menor do que um jogo de 90 minutos, era um jogo de 30 minutos, não me lembro bem. Mas assim foi o começo. Ali eu comecei já a, a tentar descrever os lances dos jogos de futebol. Então foi o Osmar que me Sei. arrastou, que me empurrou para essa profissão. Que bacana. Tem bastante gente entrando na nossa live aqui.
O Jonatas, que trabalha com você lá, Oscar, te mandando um abraço. Obrigado pro Ju aí pelo Jonatas. O Jonatas é um amigão, é um parceiro, é uma fera do departamento comercial nosso, trabalhador, batalhador corintiano. É amigo. Corintiano. Ele é Corinthians, como ele diz, né? Eu estou vendo, tem bastante gente. O Reinaldo está chegando aí agora, o Alex Vinte Siqueira. Isso. Ó, o Guilherme Pradella, que trabalha com você, né? O Pradella, ele está melhorando muito. Grande Pradella. O Pradella é meio louco, então, mas ele está melhorando, ele está ficando bom. Ele é meio louco? Não, o Pradella é um querido, é uma das grandes figuras que a gente tem. Ele está vivendo um novo momento da vida dele agora. Ele é papai do Bento. Recentemente nasceu o Bento. Não tem um ano ainda. E ele está vivendo muito intensamente. Imagina essa nova fase, ele e a família dele. E está com a gente há um bocadinho de tempo para dela. E é uma figura ímpar. É um sujeito bem-humorado, cheio de histórias. Ele criativo. Então é um prazer conviver com uma equipe como a nossa, assim, um pessoal muito bom. Pradella faz parte desse time e ele tem características assim que chamam bem a atenção. É um sujeito especial, bacana. Que bacana. Entrando a Ludonato, falando Oscar Ulisses, monstro sagrado. Também acho. Muita gente aqui, Silvio Pereira. 19 Edilson, o melhor narrador depois do Osmar Santos. Depois do Osmar. Meu pai... Pode falar, Oscar. Não, eu ia falar do Osmar. O Osmar foi um fenômeno mesmo na narração esportiva. Foi mesmo. Ele tinha características que davam para ele condições de desenvolver um trabalho perto da perfeição, narrando jogos de futebol, porque ele falava muito rápido, ele tinha uma dicção perfeita, uma voz ótima, uma colocação de voz perfeita. E o Osmar desenvolveu conteúdo, ele estudou, fez boas escolas, andou por universidades boas e sempre voltado um pouco para os livros. Então, ele buscava em livros, não só em livros, mas muito lá, munição para exercer a profissão dele. Então, ele ficou vibrante, ele tinha uma capacidade de retratar a emoção que estava acontecendo no estádio, que era impressionante. Então, ele retratava isso, ele passava isso para o ouvinte do rádio, com muitas palavras, ele tinha um vocabulário bem grande, e ele se preocupava com isso, ele buscava nas fontes que ele achava que devia buscar, no caso, os livros, mais ali, filmes, músicas, no contato com os amigos, no dia a dia, mas bastante nos livros da escola. Ele buscava um monte de frases, de poemas, de palavras. Osmar ia para os jogos de futebol, às vezes, munido de poetas embaixo do braço, Fernando Pessoa, Pablo Neruda, Drummond de Andrade. E lá mesmo ele ficava buscando alguma coisa para encaixar nas transmissões. Então, ele tinha bastante preocupação com o conteúdo. E o Osmar ele superou, porque a gente vem de uma família muito pobre, que não tinha tantas condições assim. Mas ele se superou e ele superou obstáculos e ele arrastou os irmãos também, exceto um, que é o Osório. O Osório escapou um pouco dessa história de rádio, embora tenha feito um pouco no começo também. O Osório hoje está numa outra profissão, foi economista, é psicanalista. Mas o Osmar arrastou o Odinei Edson, que é meu irmão também. O Odinei está onde, Oscar? O Osmar tinha todos os detalhes, tinha todas as características para desenvolver muitíssimo bem a profissão dele. E ele fez com perfeição. Ele inovou, foi um revolucionário mesmo nessa área. O Odinei está em Portugal. Ah, que bacana. Ele está morando em Portugal já faz uns anos, está lá com a família. E ele continua transmitindo Fórmula 1 na Bandeirantes. Agora a Fórmula 1 parou. Agora parou tudo, né? Mas ele está lá. E, Oscar, eu ia perguntar justamente nisso. Como é que é fazer parte de uma família aí de comunicadores, né? Osmar Santos, você, o Dinei Edson. Tem teu primo também, o Ulisses Costa, né? Que está na... Sim, mas eu não tenho culpa, hein? Não tem culpa? Não, brincadeira.
O Ulisses Costa que narra muito também, né, na Rádio Sim, Bandeirantes. sim, Como é sim. que é fazer parte dessa família aí de locutores esportivos? Olha, para a gente, a referência, o verdadeiro comunicador nosso aqui é o Osmar, foi o Osmar. O resto, para a gente, é normal. A gente convive. A gente nem pensa nisso, sinceramente, Diogo. A gente vai tocando para frente aí. Não tem nada que chame atenção para dizer que tem uma convivência especial de estar numa família Entendi. que tem comunicadores. O Osmar é referência e acabou. Tá certo. E o Osmar tá pintando os quadros dele lá ou não? Está pintando. O Osmar teve um acidente em 94, um terrível acidente que tirou dele a capacidade dele trabalhar, dele poder desenvolver, dele fazer o trabalho dele, de transmitir jogos, porque ele teve a linguagem afetada. Então Sim. ele falava normalmente e agora ele tem algumas palavras apenas para falar, ele está impossibilitado de falar as demais. Então a comunicação dele ficou precária. Está muito boa perto do tamanho do acidente, perto do que aconteceu logo depois do acidente que a gente viu. Ele estava absolutamente incomunicável, então Certo. evoluiu, superou também muitas coisas e ele tem uma comunicação hoje até razoável com aqueles que são mais próximos, que percebem um pouco o jeito dele falar tal. Mas e aí, dentre tantas terapias ocupacionais que aconteceram na vida do Osmar depois do acidente, uma delas foi pintura. Ele nunca tinha pintado na Que vida, legal. mas aí ele achou um caminho primeiro como terapia e depois ele foi gostando e até hoje ele tem aula 1, 2 vezes por semana. Agora, nesse tempo de pandemia, acho que não, está parado, mas sempre teve contato com professores aí para tentar melhorar, aprimorar e com uma dificuldade maior. Ele é destro, ele perdeu o movimento na mão direita no acidente do braço direito. Então ele trabalha com a mão esquerda, faz pintura com a mão esquerda. E ele mergulha nisso durante algumas horas por dia, o que é muito bom. Legal. Manda um grande abraço para ele também. Também sou Sim. muito fã do Osmar Santos. Quem não é, né? Também Meu, sou. Não estou te ouvindo. Agora, tá ouvindo, Oscar? agora não. Agora voltou a ouvir. Tá ouvindo agora? Estou ouvindo agora, pode Deixa eu ver falar. aqui. Bacana. Meu pai tá aí na live, né? Ele é grande fã do Osmar Santos. Comecei a ouvir a rádio por causa dele. Tá te mandando um abração aí, o Paulo. Seu Paulo? Isso, isso. Paulo, um abração também. Ele é corintiano, palmeirense, São Paulino? Corintiano, corintiano. Corintiano roxo. Corintiano. Corintiano roxo. É, Seu Paulo, um grande é. abraço. Obrigado pela atenção e pelo carinho com a família, com os bares especialmente. Bacana. Legal, Oscar. Oscar, fala pra gente como é que surgiu o teu bordão pro gol! Como é que surgiu esse Olha, bordão aí, Oscar? eu acompanhava muitos locutores de São Paulo, na época que eu morava no interior. Eu gostava muito do Flávio Araújo, locutor na Bandeirantes, que depois eu trabalhei com ele. E o Flávio tinha o slogan de andar em cima da bola, de acompanhar muito bem as jogadas. E eu fiquei com aquilo na cabeça e comecei a também me preocupar com isso, de retratar Sim. os lances que aconteciam, a transmitir as jogadas o mais rapidamente possível e em cima do lance. Então, em um determinado momento, teve um chute, eu estava em cima do lance, chutou para o gol, para fora. E aí fui fazendo isso 1, 2, 3 vezes, então meio que naturalmente surgiu isso, ficou, aí virou, fiquei viciado. Então, assim começou. Mas isso foi logo no comecinho mesmo. Quando eu cheguei em São Paulo, eu já estava gritando pro gol. Entendi. Inclusive, você dá uns sustos, hein, Oscar, na torcida. Tá Às te olhando vezes. pro gol, pra fora do gol. Aí
virou uma muleta, né? Ao invés de ficar uma transmissão muito em cima do lance, quase sempre uso isso, porque, enfim, vira muleta mesmo. E, Mas aliás, eu é peço ótimo. desculpa para tantos que reclamam disso. Tem muita gente que reclama, fala, poxa vida, você fala que vai para o gol, mas não vai para fora. Eu estou tentando Mas é ajeitar, uma diminuir. característica sua, né, Oscar? Ficou. Ficou. Exato. Tem que ficar, exatamente. E além do seu irmão Osmar, você falou de um narrador aí que você se inspirou no começo da carreira. Tem mais algum outro narrador que você se inspirou, além, lógico, do Osmar Santos? Tem muitos. Eu ouvia lá no interior o Haroldo Fernandes, que foi um mestre dos mestres, narrava espetacularmente. Era o locutor da Tupi. O Osmar também gostava muito dele. E eu ouvia sempre, sempre. Achava ele fenomenal. E ouvia muitos. O Josemar Peixoto eu ouvi, os locutores do Rio, Jorge Cury, Valdir Amaral, o Fiore você pode Fiore? ouvir. Fiore eu ouvi muito. E trabalhei com ele, com o Fiore. Tive o prazer de trabalhar com o Fiore, ficar colado nele durante alguns anos lá na Bandeirantes. E eu era tão fã do Fiore que, às vezes, eu nem estava escalado para trabalhar, nada. E ele ia transmitir um jogo domingo. E eu ia lá para a cabine, lá no Morumbi, e ficava do lado dele, com o fone no ouvido, ouvindo ele transmitir, prestando atenção, tentando pegar alguma coisa do mestre. Porque ele foi um dos mestres também. O Fiore foi espetacular. Ele tinha um estilo que era muito único. Você tinha que ter a manha para fazer aquele estilo dele. Eu não conseguia, eu não quis. E não era o caso eu tinha um outro estilo. Mas o jeito dele transmitir o jogo, o que ele pegava, quando ele não era muito em cima do lance, mas quando ele retratava, como ele passava o lance depois do lance ter acontecido, tudo aquilo eu fui pegando, fui guardando o máximo possível, porque ele foi um dos gigantes da comunicação. Fora que, quando você estava no radinho, ouvindo o Fiore, o jogo tinha uma emoção sensacional. E, além disso, ele tinha uns programas na Rádio Bandeirantes, ele tinha Cantinho da Saudade, não tinha quem chorava quando ele fazia o Cantinho da Saudade. A gente ficava arrepiado, emocionado. Ele era meloso, né? Ele era romântico para fazer as crônicas dele. E ele tocava mesmo no coração das pessoas. O Fiore é um locutor muito especial. Não só o Fiore que eu ouvi. Eu ouvi o Fiore, o Haroldo Fernandes, o Joseval Peixoto. O Pedro Luiz eu peguei um pouquinho só, mas o Osmar me falou muito do Pedro Luiz. E o Osmar eu fiquei não só ouvindo ele desde o surgimento dele, como depois eu fiquei perto dele também, recebendo orientações com ele da transmissão. Fui um privilegiado. Travou aqui, deixa eu... Vamos ver se Está me volta. ouvindo, Diogo? Oi, Oscar, voltou. Alô, Pode continuar. Está me ouvindo? Não, disse isso, que o Osmar, terminei aí falando que eu não só acompanhei o Osmar ouvindo ele desde o começo, mas como convivi com ele muito proximamente, convivo com ele, e na época que ele narrava jogo, a gente discutia as transmissões, eu recebia muitas orientações do Osmar. Eu terminei falando que fui um privilegiado nesse sentido. Que legal. Oscar, e qual a possibilidade de voltar aqueles jingles antigos da Rádio Globo, hein? Que nossa, eu gostava demais. Por exemplo, aquele Oscar Ulisses comigo e com a equipe esportiva da Rádio Globo, porque marcou, né? Depois que mudou, talvez o pessoal Tinha não vinhetas. tenha pegado tanto, né? E tinha algumas vinhetas marcantes também depois do gol. A Rádio Globo teve uma Isso. plástica que marcou época. Gente, as coisas vão passando, vão mudando. Não tem jeito, aí Vão juntou o evoluindo, né? CBN, juntou. Vai mudando, né? Então, a gente tem saudade mesmo. Eu também sinto falta daquela plástica antiga. Foi a que eu mais me identifiquei com ela. Mas, enfim, passou. E Oscar, você participava dessa construção, dessa produção das vinhetas do teu nome, quando chamava teu nome? Como é que era feita? Não, do meu nome especificamente não. Eu participei um pouco da formação da equipe em 78. 77, Osmar foi para lá, mas ela, durante um ano, ficou se discutindo muito
essa plástica da Rádio Globo ali, Sei. eu dava os palpites. Então, participei, vi, acompanhei alguma coisa nos estúdios que a equipe artística fazia. Então, de uma certa maneira, participei e depois, ao longo do tempo, também vivia dando palpite aqui e ali, como toda a equipe fazia. Mas agora não, agora eu recebo já pronto. Participo também, às vezes dou um palpite aqui e ali, mas de uma certa maneira já vem pronto. Legal, legal. Para quem está entrando na nossa live aqui agora, estou conversando com o Oscar Ulisses, narrador da Rádio Globo CBN. Oscar, o que você acha da atual aí, geração dos narradores esportivos? Qual a sua opinião? Eu acho que são bons locutores. Eu acompanho, eu gosto, eu vivo do rádio, eu sou do rádio, sou um bicho do rádio. Então eu escuto quase todos, ou se não, boa parte deles. Eu acho que tem bons locutores, são bons locutores. Antigamente o rádio era um pouco mais exigente, Sim, por época, porque tinha pouco veículo de comunicação. Tinha rádio, televisão, sei lá, acho que só. E televisão absolutamente limitado, tinha um jogo ou outro. Então, desembocava tudo mais no rádio. Então, a seleção era um pouco mais exigente para a época. Não que os antigos sim. não eram melhores do que os de hoje, vice-versa, não. Mas era mais difícil. Hoje tem internet, você pode fazer uma rádio na sua casa, sair transmitindo o jogo. Mas eu acho que tem muita gente boa. Eu gosto. Você acha que tem alguém que se assemelha assim ao teu estilo de narração, que esteja narrando hoje? De uma certa maneira, eu acho que a narração, depois do Osmar, especialmente, ela ficou com um ritmo que não é muito diferente um do outro. Tem esse ritmo meio nervoso, meio pegado, rápido, essa tentativa de levar o lado emocional do jogo mais vivamente para a transmissão. Isso tudo é resultado de que fez um desserviço. Ele tinha a vibração já dentro dele, aquela maneira de comunicar vibrante já era nato do Osmar, já ele fazia parte da vida dele, mas ele tinha muito conteúdo, ele se preparou bastante. Então, e hoje, às vezes, eu pego que só o grito, só ficou o grito, só ficou a tentativa de levar a emoção pelo grito, sem o uso de um conteúdo mais forte. Acho que esse foi o de serviço, porque o Osmar nunca foi muito divulgado o quanto ele se preparava para a transmissão. Ele já tinha muita coisa dele que não precisava nem ser preparado, mas ele tinha também uma busca por melhora o tempo todo. Então, dava conteúdo à transmissão. E hoje eu acho que tem menos isso daí. Então, eu acho que esse é a crítica que se pode fazer. Mas esse jeito nervoso de transmitir, esse ritmo pegado de transmissão, isso é um pouco herdado, não só do Osmar, mas ele deixou isso muito, muito forte na transmissão esportiva. Legal. E como é que é a tua preparação, Oscar, no dia, nos bastidores? Como é que é a tua preparação antes dos jogos, até da apresentação dos programas lá na rádio? Olha, dos jogos, fisicamente, não tem muita preparação. Eu sou meio relaxado com isso, então é só dormir bem e vamos para o jogo. Agora, até o Osmar me falou sempre isso. Quando você vai para um evento esportivo, procure se informar o máximo possível do evento. Se você tiver 100% de informações do evento, se souber tudo dele, bacana, melhor. Mas usa só 10% do que você sabe na transmissão, senão fica muito chato. Então, não tem quem aguenta. Mas a gente tem que estar preparado, tem que saber um pouco. Eu confesso que em alguns momentos da vida sou relapso com isso, o que é ruim. A gente precisa saber o que está acontecendo, saber quem está em campo. Enfim, tem informações. E a partir daí,
usar com uma certa parcimônia também, porque senão fica muito chato. Oscar, o que você acha hoje das rádios webs? Inclusive tem o Sidney Fraiola que está perguntando aqui para a gente, ele que trabalha com o Neto, né? O O Neto Neto? hoje tem uma... Isso, Eu ele trabalha trabalhei, com... eu trabalhei com o Neto também durante um tempo, ele comentava jogo comigo, a gente tinha uma brincadeira de ficar dando cotovelada um no outro, porque era o Neto, né? Então, É, dependendo dependendo de quem está ali do seu lado, você precisa jogar um pouco mais pesado também. Mas eu lembro bem da participação do Neto, que tem uma facilidade muito grande para comunicar. Foi um tempo bom. Eu tenho saudade. que legal. Então, ele tem uma rádio web hoje, né? E o Sim. Sidney, que trabalha com ele, perguntou o que você acha aí das rádios webs. Qual a sua opinião em relação a isso? Como eu gosto, eu acho que é um novo veículo, né? Porque algumas vêm com uma parcialidade muito grande, outras de uma outra maneira, cada um do seu jeito, e é permitido isso hoje na internet. Eu acho que isso daí é um canal novo que vai gerar empregos e que faz parte da evolução natural das coisas da vida aí. Acho que tem boas e não tem umas que não são tão boas, como tudo, né? É verdade. Oscar, fala pra gente aí, qual o gol... Oi, pode falar. Pode falar, não, estou ouvindo. Qual o gol que você mais gostou de narrar aí, um gol inesquecível que vem à tua cabeça? Então, rapaz, são muitos, né? São muitos gols. Nossa, vai pensando, Consegue um vai falar, puxando o outro. Hã? consegue falar algum deles? Consigo. Então, você vai pensando num, eu penso assim, o Ronaldo na Vila Belmiro contra o Santos, ele fez um gol espetacular. Não sei se vocês lembram, um gol que Antológico. ele encobriu o goleiro. Aí lembro de gols do Neymar contra o Flamengo. Aí vou lembrando, vai caindo, mas termina sempre no gol do Alex, no Morumbi, jogando pelo Palmeiras Contra o contra o Rogério São Ceni. Paulo. Porque marcou muito, foi um gol especial mesmo, foi um gol e tanto do Alex, ele deu 2 chapéus no zagueiro, no goleiro, que era o Rogério Ceni, e um chapéu de calcanhar. Golaço. Foi um golaço. Então, e eu peguei bem o lance, fui em cima do lance e deu certo. Então, isso daí ficou marcado, ficou como um dos maiores gols que eu acompanhei de perto. Mas tem muitos gols. Né? Nossa, eu vi muitos gols na vida. E gol até do Maradona, você imagina. Você imagina, só golaço. Para quem está chegando na nossa live aqui, estou conversando com o Oscar Ulisses, narrador da Rádio Globo CBN. Tem bastante gente aqui fazendo perguntas. Você que está acompanhando a nossa live, clica aqui no coraçãozinho que está do lado da sua imagem aí, que vai subindo também a nossa live. Isso é muito bacana. Bastante gente aqui mandando abraço para você, Oscar. Muita gente teu fã. Obrigado a todos aí, ó. O Daniel está aí, Daniel F10. É que o E, meu celular está travando muito. tá Mas dando para uma todos que travadinha, estão na live. mas dá pra acompanhar. Oscar, me conta uma coisa. Tem alguma história engraçada de alguma gafe sua em narrações assim, que você se lembra, que você se recorda? Eu acho que eu apago, eu não lembro de tantas, mas seguramente tem lá muitas gafes, muitos erros. Mas assim, de imediato eu não lembro, não. Eu acho que eu fico meio sem querer, querendo. Eu apago um pouco essas derrotas, esses tombos que eu levo nas transmissões. Mas tem sim, tem muita coisa engraçada, tem muita coisa. O que tem muito de engraçado é o bastidor, É, é aquilo que a gente não leva tanto para o ar. Sabe, a sei. brincadeira com o comentarista, com o operador de som, até mesmo com os repórteres, que ficam um pouco mais distantes, mas às vezes eles ficam mais perto por causa do campeonato, do evento, Libertadores da América, eles não entram em campo, então os repórteres ficam mais perto da gente, às vezes ficam na cabine. Tem histórias. Bastidor é mais engraçado do que aquilo que está no ar. Mas no ar acontece também aí erros que ficam engraçados e alguns ficam vergonhosos. Mas está cheio.
Tá repleto. É melhor nem tocar nisso, viu, Diogo? Melhor nem tocar nesse assunto, tá certo. E Oscar, o que que você, deixa eu te perguntar, falando um pouquinho mais da parte profissional, o que que você espera aí de um repórter, por exemplo, na hora da transmissão, assim? O que que o diferencia, na sua opinião? Olha, o repórter, no meu ponto de vista, ele tem que estar muito bem informado. Isso é uma exigência básico. E na transmissão do rádio, ele tem que ter um certo ritmo também. Ele tem que acompanhar um pouco aquela doideira lá, aquela vibração. Sim, Não necessariamente daquele jeito, mas tem que entrar um pouco no jogo, nessa comunicação que a nossa cultura exige um pouco da transmissão esportiva no rádio. Então, e aí, dependendo muito da característica dos locutores, para ficar um casamento perfeito, para ficar bem harmonizada a transmissão, ele pode ser um pouco mais curto, um pouco mais longo nas intervenções deles. Eu acho isso vai depender do jeito que a equipe trabalha. E, acima de tudo, eu particularmente gosto do repórter que acrescenta alguma coisa naquilo que foi transmitido. O locutor fala lá, pegou na direita, fez o cruzamento, subiu fulano, tocou de cabeça, bateu na trave, o goleiro caiu, a bola entrou, gol, transmite, conta o que viu. Ainda depois ele reconta a transmissão por causa do jeito nosso, ele fala de novo um pouco mais do que aconteceu até surgir o gol. E aí entra um repórter. Eles mais sempre pegam algumas coisas que a gente não pega. Entendeu? Sei lá, uma frase de um jogador, um empurrão que aconteceu ali no canto, ninguém viu, a cara, o semblante do jogador que fez o gol ou que deixou marcou mal, que errou, que faz. Tem muitas revelações ali no lance que é difícil de você perceber lá de longe, ainda mais narrando o jogo. O repórter pode acrescentar isso muito bem. Então, tem gente que fica especialista nisso, fica bom. Eu acho que acrescenta demais se tiver um bom ritmo, se tiver. E aí, recurso de palavras para usar rapidamente, fica bom. Então, eu acho que durante o jogo ele tem uma função, além de estar muito bem informado, que é básico, isso tem que ter. E aí, basicamente isso. Né? Eu acho que essas características dão para o repórter o status dele estar bem numa transmissão, dele ser bom repórter. bacana. E qual comentarista, Oscar, você mais gostou de trabalhar? Eu lembro da época que você trabalhou aí com Maltoni, né? Saudoso Maltoni, Paulo Roberto Martins. Teve algum especial que você mais, assim, não mais gostou de trabalhar, mas no sentido mais Cortou aqui no final, Diogo, não ouvi o que você falou, no sentido do quê? de que você tinha mais entrosamento? Qual comentarista você tinha mais entrosamento, você mais gostou de trabalhar? Eu trabalhei com grandes comentaristas, eu me dei bem com todos, muito pelo jeito deles e também pelo meu jeito de trabalhar. Convivi pacificamente com a grande maioria, com todos. Hoje, o que eu estou trabalhando mais eu tenho lá na Rádio Globo, na CBN hoje, o Dudziak, o Prates, dois moleques espetaculares, são bons, estudiosos, e tem o Mário Marra, que está mais comigo, que é uma figura sensacional. Eu adoro o Mário Marra, ele é uma pessoa divertida, ele é conhecedor, ele sabe das coisas, que é importante Sabe na vida muito, do é verdade. comentarista. E eu tive a sorte de sempre trabalhar com comentaristas. De uma certa maneira, ficaram muito na transmissão. Muito. Uns conteúdo, outros pela forma, mas eles sempre ajudaram demais, sempre foram imprescindíveis. Hoje, eu tive o Pascoal durante um período, o Pascoal me divertia muito com ele, porque o Pascoal é engraçado, Oswaldo Pascoal. no ar. Ele fala boa tarde e já é engraçado. Então, É verdade, grande eu trabalhei Pascoal. com muitos, com o Paulo Martins, que marcou uma época, foi muito bom. Maltoni, antes do Paulo, um pouco junto com o Paulo, mais antigo. Lá atrás, ainda com o Aimar, que faleceu
pertinho dos anos 90. O Carlos Aymar era um comentarista e tanto. Trabalhei com Loureiro Júnior, com Braga Júnior. Na Bandeirantes, até com Mauro Pinheiro. Transmiti jogo que o senador Mauro Pinheiro comentou. São comentaristas bem da antiga. Hoje, o Pascoal, os meninos que estão hoje na Rádio Globo, na Rádio CBN, o Paulo Martins já disse. Tem muitos. E o Neto comentou, o Casagrande Caio. O Caio começou com a gente, comentando o jogo, uma figura... Eu me dei bem com todos. Hoje, eu estou me dando muito bem, felizmente, com o Mário Marra, por causa dele. Ele é uma figura Ainda bem. ímpar, é um querido, é um conhecedor, e ele é divertido. O Mário Marra é um cara engraçado também, sabe ouvir demais, sabe ouvir muito as pessoas, é amigo, companheiro. Oscar. Então, também. Ele gosta muito de cachorro. Pode falar. Tá ouvindo? Legal. Eu bati um papo aqui com o Zé Elias. O Zé da Fiel. Com a gente também foi muito bom. Isso. E ele comentou comigo que no começo da carreira dele como comentarista, você ajudou demais ele, né? Falando que ele deveria falar um pouquinho nas entradas dele aos 15, aos 30, aos 45 minutos, depois que ele poderia no intervalo do... Ele disse que você acrescentou e ajudou muito ele na carreira aí no começo, né? Como comentarista esportivo. Grande Zé da Fiel. O Zé Elias é uma figura... O Zé Elias comentou bastante tempo comigo lá na Rádio Globo. Não ajudei nada, não. Só dei um... Na verdade, eu estraguei. Porque eu devia ter falado o contrário para ver se ele não... O Zé Elias hoje ele fica, de vez em quando, me mandando mensagens durante o jogo, fazendo bullying. Sei. Porque a gente ficou então ele faz lá uns bullying, fica pegando no meu pé uns erros que acontecem, que ele percebe que teve erro, uma voz um pouco que desafinou num determinado momento. Ele vai pegando as coisas que acontecem e vai me cutucando, vai fazendo bullying. Eu também me dei muito bem com o Zé Elias. A única reclamação que eu tenho é que ele não para de dar carrinho. Ele nasceu dando carrinho dentro do campo, acabou. Está sempre dando carrinho, é verdade. Até hoje. Só violência. É impressionante. O Zé não tem boi, não, cara. O Zé, a Renata, a mulher dele, de vez em quando ele abre a mão, porque é um pão duro, né? Quando ele abre a mão, compra uma pizza e me chama, eu vou lá na casa dele comer uma pizza. É pão duro? É pão duro. Pô, bota pão duro nisso. Ô, Zé. Oscar, me conta uma coisa. Você acha que teria espaço na TV hoje? Você mesmo, como profissional? Isso. Não tenho ideia. Parece que não, né? Acho que não. Não sei, não tenho ideia. Mas você gostaria? Cara, eu já fiz TV algumas vezes. Gostaria, claro, sim, sempre. Mas eu estou bem no rádio. Eu cresci ali, me desenvolvi ali, faço isso com uma certa naturalidade até. Não sei o quanto bem feito é, mas, enfim, é minha praia, meu mundo. Então, você vai acomodando, fica ali, acaba sossegando um pouco ali, né, nesse mundo de rádio. Mas já fiz TV, tive o prazer de fazer Copas do Mundo em TV, acompanhar jogos, campeonatos, enfim, transmitir automobilismo na TV. É fascinante, é gostoso, é muito bom também. Quantas Copas você já narrou, Oscar? Tem em mente aí? Narrei bastante, vou te contar. A primeira que eu fiz foi 78, na Argentina. Eu fiz 82, 86, 3, 94, 94, 5, 98, 6, 2002. Não, eu fiz daqui, mas quem foi o Zé Carlos. Eu estava envolvido com corrida lá na Record, não fiz. 2006, 7, 2010, 8, 2014 aqui, 9. Ao vivo eu fiz 9 Copas no local. Quase nada, hein, Oscar?
Não, muita Copa. E fiz 2 ou 3 Olimpíadas. 86 em Los Angeles eu fiz. Atlanta, 96 eu fiz também a Olimpíada. Fiz 2. Ao vivo. Daqui, no Off-Tube, participei de quase todas. Tal. E, e qual... Tenho muitas Copas. Felizmente, bacana. Como é que é? Desculpa, Diogo, tá picotando aqui, rapaz. Falhou Você aqui um tá pouquinho. aos... Oscar, Como é que é? Desculpa. qual Copa do Mundo você mais gostou de narrar? Assim? Você teve. Você falou, pô, curti muito narrar essa Copa. Todas. Eu curti muito narrar todas as Copas, eu gostei muito. Especial Itália, porque aí, assim, o país gosta muito de futebol também. Então a Copa fica mais cheia, né? Fica mais, a expectativa fica maior. Gostei da Itália, gostei da França pelo país, por andar para lá e para cá, muito bom. Gostei de todas. Eu gostei Copa da Alemanha de 2006, embora eu tinha saído de uma cirurgia do joelho, rompeu meu ligamento, eu fiz uma cirurgia aqui, um mês e meio depois eu fui para a Copa e eu ainda estava fazendo um trabalho de recuperação, um trabalho de fisioterapia. Eu tive que... Minha movimentação foi um pouco limitada lá na Alemanha. Mas ainda assim, e lá na Alemanha, o Raí foi na nossa equipe. Ele estava lá na CBN, eu estava na Rádio Globo. E o Raí chegou na Alemanha, a gente ficou em Munique. Ele comprou uma bicicleta espetacular. Uma bicicleta, e aí ele ficava o seguinte, ele ia muito para Londres. Ele vinha, fazia o jogo, voltava para a Inglaterra. Fazia o jogo, voltava para a Inglaterra. Estava fazendo alguma coisa na Inglaterra, um curso, alguma coisa. E aquela bicicleta ficava lá no hotel parada. Eu falei, Raí, poxa vida, uma bicicleta desse tamanho, uma espetacular assim, aí encostada, ele não pode usar. E eu tinha como... Um dos exercícios era pedalar. E Munique é propícia para isso, que é uma cidade plana e bicicleta tem todo o espaço para você usar isso, até em metrô. E que o tempo de Copa do Mundo, o tempo que a gente ficou sediado em Munique, andando de bicicleta. Então foi muito bacana também essa Copa por esse detalhe, independentemente de tudo que aconteceu nela, os jogos, a estrutura da Alemanha, muito boa. Eu gostei. A África foi lindo pela... Gostei de todas as Copas. Muito bom. Legal. E Oscar, você falou aí da narração off-tube, né? Imagino, logicamente, que você prefere narrar esses jogos do estádio, né? Prefiro narrar do estádio, eu sempre fiz isso, mas sei da importância do off-tube, faço, tento fazer da melhor maneira possível. É melhor no estádio, mas dá para fazer off-tube. Off-tube é aquela transmissão que você faz olhando a televisão no estúdio, a imagem no estúdio, e transmite com o ritmo do rádio e tal. Dá para fazer, tranquilo, né? Mas melhor no estádio. E Oscar, quais as maiores dificuldades na hora da narração de um jogo de futebol ou de automobilismo que você acha? As maiores dificuldades que às vezes você tem? Sempre surgem algumas dificuldades. As maiores... quando você perde um lance, perde de não ver mesmo, isso é uma dificuldade. No automobilismo, o automobilismo te exige um pouco mais. Você tem que estar bem entrosado. Não adianta você chegar lá, vou transmitir uma corrida nesse final de semana, se você não está acompanhando bem o campeonato, se você não tem decorado o nome dos caras, as cores dos carros, do capacete. Então, o automobilismo acho que exige um pouco mais. O futebol, como a gente faz futebol? Segunda, domingo, quarta, quinta, sábado, toda hora, é uma avalanche de jogos, fica muito natural. Então, mas tem dificuldades, né? Surgem dificuldades, alguns problemas técnicos que às vezes aparecem, e tem problemas de transmissão mesmo, errar um jogador, tentar corrigir o erro, e não esconder o erro, né? Hoje em dia é mais fácil. Antigamente a gente tinha um pouco de vergonha de errar e você tentava disfarçar. Ficou mais fácil hoje, felizmente, porque você revela o erro e, enfim, acontece. Todo mundo sabe que você errou.
Mas os erros a gente tenta evitar, é evidente, né? A gente tenta não cometer sempre os mesmos, pelo menos que venham novos erros. Mas às vezes a gente faz os mesmos, não tem jeito, viu? É. Oscar, me diz uma coisa. Ó, tem Qual um foi o rapaz de melhor. Oswaldo Cruz aí. Tem o Adriano Oi? Venturoso de Oswaldo Cruz que tem. Tem um rapaz de Oswaldo Cruz que entrou. Terrinha Ah, o Natal. Adriano, né? Adriano, legal. Que legal. Grande abraço para Adriano aí. Oscar, qual o jogador que você mais. Qual o melhor jogador que você já narrou os jogos? Que você falou, meu, Melhor. o cara é espetacular. Isso, Eu já narrei jogo do do Messi. estádio. Oi? No estádio. Eu já narrei jogo do Isso. Messi aqui na Copa. Na Europa também. E narrei jogo do Maradona. Do Ronaldo Nossa, Fenômeno, tantos. Careca. Rivaldo. Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho é um jogador que, pelo amor de Deus, gente. fantástico, né? Nossa, era um mágico. Foi curta a carreira dele, mas era um mágico. É. Eu narrei jogo até do Luiz Pereira, do zagueirão, sabe? O zagueiro Luiz Pereira. Ademir da Guia. Fiz poucos, mas fiz alguns jogos do Ademir da Guia. Ah, fez o Ademir também? Que legal. Narrei um gol do Ademir no Pacaembu contra a Portuguesa. Muitos jogadores, grandes jogadores. Vou fazer uma seleção para você aqui. Oscar, Fazer uma qual o seleção jogo daqueles assim? que eu vi. Pode falar. Qual o jogo que mais que deu uma cortada aqui? Qual o jogo mais que te emocionou? Que você se recorda? Assim, você ficou bem emocionado de narrar um jogo. Tem algum? Esses jogos mata-mata, eles são mais emocionantes. Eles marcam. E, aliás, eu passo isso para todo mundo que está nos vendo, para você, Diogo. Se você fizer uma lista aí de 10 jogos que te marcaram na vida, você vai ver que 7, 8 são desses mata-mata. Porque eles são mais emocionantes mesmo. É Então, verdade. eles é aquele jogo tenso que elimina, ou a vida continua para um, para o outro não. Isso gera uma emoção muito grande. Então, esses jogos marcaram mais. Final de Libertadores, jogo do Santos no Pacaembu, jogo do Corinthians no Pacaembu, marcaram. Mas um especial, e outros tantos, hein? Outros tantos jogos aí. O São Paulo, transmitiu o São Paulo em Tóquio, o Corinthians em Tóquio, em Yokohama, no Japão, né, no título mundial. São Paulo também fez, o Santos perdeu lá, mas foi um jogo que marcou. Enfim, esses jogos marcam mais. Mas teve um especial que me deixou assim tenso o jogo todo. Foi Brasil e Holanda, na Copa de 98. 98. Esse jogo eu lembro. Jogaço. O Brasil empatou no tempo normal, foi para os pênaltis. E aí o Tafarel cresceu. Foi lá que ele apareceu, começou a aparecer mais. Ele fez 2 ou 3 defesas, não lembro agora aqui, mas o jogo em si, ele ficou muito marcado pelo nervosismo, pela força das duas seleções. Então, esse jogo ficou assim de um jeito bem especial na minha vida. Legal. Oscar, como é que tá sendo lá na Globo CBN nessa época que tá tudo parado? Eu vi que vocês fizeram um Instagram, né, para divulgar aí o trabalho e tudo mais. Como é que tá sendo esse trabalho, esse tempo do futebol parado para vocês? É chato, né? Tá parado, a gente quer jogo, a gente gosta de jogo. Mas a CBN está lá, tocando a vida, informando, passando as notícias do esporte sempre. Tem novos canais lá nas redes sociais, que é o @futebolcbn Rádio Globo, CBN Globo. Mas eu sinto que está todo mundo ansioso, tem a programação normal seguindo, mas eu sinto que está todo mundo ansioso para ver jogo de novo, para ver Corinthians em campo, São Paulo, Santos, Palmeiras, todo mundo. A gente gosta de jogo. É verdade. Oscar, teve algum jogo que você saiu rouco de tanto narrar gol assim ou não? Normalmente você sai rouco ou você sai com a voz tranquila? Hoje em dia, menos tranquilo, que eu já estou rodadinho, estou ficando velho. Mas pode surgir quantos gols... Até um tempo atrás, podia surgir um monte de gols que não tinha problema. O problema é quando você está
gripado, resfriado, quando você não está bem fisicamente. Já teve jogo que eu tive que parar no meio. Aí foi correndo o Caramba, locutor lá para completar a transmissão, porque eu fiquei rouco, sem gol nenhum. Porque eu estava mal mesmo, e achei que ia dar conta do recado e não dei conta. sei. Então depende muito do estado físico da gente, né? Se não tiver nada afetando a garganta, bola para frente. Mas hoje em dia qualquer coisa afeta a garganta, porque, como dizia o Fiore, o tempo passa, a torcida brasileira. Tá ficando velho. Você tá novinho, né, Diogo? Eu tô com 32 anos, tô com 32 Criança. anos ainda. É uma criança. Oscar, o Jonatas aí tá perguntando pra gente qual foi o jogo mais duro para você narrar. Por exemplo, um jogo bem complicado para você narrar. Ele deu até um exemplo aqui, Brasil e Alemanha, por exemplo, que foi 7-1. 7-1 para a Foi, Alemanha, que jogo horrível. foi meio surreal aquele jogo, né? Ninguém É, imaginava que poderia surgir um placar desse com duas seleções daquele tamanho numa Copa do Mundo, num jogo pertinho da final, uma semifinal. Então foi assim, absolutamente surreal, foi surpreendente. Nesse jogo eu estava transmitindo e do lado tinha uma rádio alemã. Tinha um tá. locutor alemão lá, uma rádio alemã fazendo a transmissão. E teve um contato inicial antes do jogo, uma conversinha boba lá entre as pessoas que estavam ali por perto. E depois, simpáticos, os alemães, e depois, durante o jogo, a gente percebia que eles ficaram constrangidos. Eles ficaram achando que a gente ficou mal, então eles ficaram mal também. Foi desagradável em todos os sentidos. Então, a gente ficou assim perdido, nem sabia como sair. Parecia que não tinha acontecido o jogo. Foi tão Verdade. surreal que no outro dia eu lembro até que o Prats estava lá comigo, no Mineirão. Ele me ligou de Sim. manhã, logo no hotel, falou: Oscar, eu falei, e aí? Teve esse jogo mesmo? A gente estava conversando. Parece que foi uma coisa, foi um sonho, foi algo fora da realidade. Então foi estranho, acima de tudo, estranho, mais do que desconfortável, foi estranho estar num jogo desse. Foi difícil de transmitir mesmo, embora tenha ficado engraçado depois de um determinado tempo, de um determinado momento. Tomou o quinto gol, aí virou, poxa vida, isso aqui virou Virou meio, vários. virou circo, é. É. Mas que legal, tem bastante gente aqui na nossa live Vamos ver quem está aí. fazendo perguntas. Vamos ver aqui. Por exemplo, Vinícius. O Vinícius do Rádio perguntou qual o melhor repórter que você já trabalhou, Oscar? Rapaz, eu acho que sim, são épocas, né? Um melhor, assim, eu não consigo dizer. Mas eu trabalhei com muitos também. Quem fez uma vez uma reportagem para mim foi Juarez Soares. Você imagina. Nossa. O China. Perfeito como um cara que fazia meta atrás do gol. Todo locutor queria ter o Juarez atrás do gol para fazer o trabalho de reportagem. Ele era fenomenal. Trabalhei um pouquinho Oscar, com o Roberto. Pergunta. desculpa te interromper. Um que eu gostava muito era o Morcegão. Morcegão. Morcegão marcou também. Ele tinha um estilo próprio, ele era meio despojado, mas comunicador. Ele comunicava, ele era Márcio. o Maércio Ramos. Foi um dos bitelos aí também. Gosto muito. Morcegão. Grande Morcegão. Ele falou que ia entrar na live aí, vamos ver. Cadê ele? Então, não sei se ele tá por aí, mas falou que ia entrar. Ó, Danilo Munhoz está aí. Isso, Danilo Munhoz é meu amigo, Oscar. É. Grande Danilo Munhoz. Falou que é admirador do teu trabalho também. Tem Boa, Danilo. bastante gente. Ó, tem um que perguntou aqui, Oscar, como é que foi aquela narração do gol do Paulinho contra o Vasco, do Corinthians na Libertadores? Lembra? No Pacaembu, lembro. No Pacaembu. E Golaço. Então, jogo assim, meio mata-mata, jogo tenso. jogo Marca. tenso, né? Jogo tenso. Marca.
A gente vai para o estádio de uma maneira diferente e sai do estádio, assim, às vezes meio sem muito contato com a realidade, dependendo do jogo em si, do andamento do jogo. Esses jogos mata-mata são ótimos por causa disso. Lembro do gol do Paulinho, sim, gol de cabeça. Isso, isso. Que legal, Oscar. A gente já está partindo aqui para o final da nossa Ó, live, né? Obrigado. A Natália Ferrão, que é uma mestre na cozinha também. Eu sei disso, porque todo Ah, domingo é? à noite ela fica me cutucando lá, dizendo que Fabiana Seragusa está aqui vendo a gente, ela está lá na Itália. Que bacana, quanta Que gente. bacana. Fabiana! Ela está lá na Itália com a mamãe dela, enfrentando essa pandemia lá na Itália. Lá foi pesado e acho que ainda está, mas parece que está É, melhorando lá agora, né? Fabiana, fala para a gente como é que está a Itália aí agora, Milão. Eu sou apaixonado pela Itália também. Minha mamãe é filha de italiana. Os meus sei. avós, Ulisse Schiavelli, a dona Marietta Gnaniarelli, a dona Clerice Schiavelli, minha mãe, é tudo de sangue italiano. Então eu Sei. tenho um pouco disso. E às vezes que eu fui para a Itália, eu sempre me dei muito bem. Eu acho que a Itália é um país bonito demais. E eu gosto daquele jeito. Então, Tá certo. acompanhe a Fabiana, que está morando lá agora. Ela podia falar para a gente como é que está a Itália. Oscar, Ah, deixa eu te falar. A live do Instagram, ela tem 1 hora, faltam 3 minutos para acabar a nossa live aqui. passou rápido, gostei. Passou rápido. Quero te agradecer pela tua participação aqui. Obrigado por ter aberto essa oportunidade. E vamos nos falando aí. Continuo admirando seu trabalho. Tomara que volte logo aí para a gente ouvir mais lá na Rádio Globo. E quem sabe um dia a gente trabalha junto, Oscar. Nano Moreno está aí, está falando com a gente, bacana. Quem sabe, sim. Olha, bacana, obrigado pelo convite, gente. Obrigado pela participação aqui de todos. Gostei muito, estou à disposição. Foi a primeira live que eu fiz, eu nunca tinha feito isso. Não é difícil, estava achando que ia ser difícil, não, é bacana. E você, Diogo, legal. Parabéns pelo seu trabalho aí. Tamo junto. Obrigado, Oscar. Vamos fazer mais live, já que foi a primeira. Quem sabe, quem sabe fazer para bater mais papo, porque tem muita pergunta aqui, não deu para fazer, não deu nem para sua amiga responder como é que tá lá na Itália. Valeu, gente. Um abraço. Valeu, Oscar. Obrigado. Tchau, tchau. Como é que eu desligo, Diogo? É só encerrar aqui, Oscar, ó. Tem no botão direito em cima, eu já encerro, é só colocar encerrar aí, já tá desligado, tá bom? Tá bom. Obrigadão, gente. Até a próxima. Abraço, querido. Tchau, tchau. Obrigado.